irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Hebreus capítulo 11, 12, né? Vamos iniciar hoje o capítulo 12 de Hebreus, versículos de 1 a 4. Vamos apenas iniciar o capítulo hoje. É um dos textos que eu mais gosto e mais cito, né? Aqui na igreja, o versículo 2 desse capítulo 12 de Hebreus. Vamos ler. Atentem para a leitura da palavra, que diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estar assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Até aí, versículo 4, Hebreus 12, de 1 a 4. Então, meus irmãos, vejam, aqui no primeiro versículo ele nos mostra um retrato, não é? Um retrato vívido daquilo que estava acontecendo. Lembrando aos irmãos que a carta aos Hebreus, como o título mesmo já está dizendo, foi direcionada aos hebreus daquele tempo, aos judeus, e nós já temos estudado essa carta e vimos que os judeus que haviam abraçado a fé, a princípio, estavam sendo tentados a apostatar dessa fé, a abandonar a fé. E o autor da carta escreve, então, advertindo aqueles irmãos a que não façam isso, que tenham cuidado. É muito arriscado alguém dizer que um dia abraçou a fé em Cristo, diz que creu em Jesus e depois abandona isso. É arriscado porque esta condição, essa negligência, esse abandono, essa negação daquilo que um dia proferiu dizendo que cria em Jesus e depois diz que não, isso gera uma situação muito ruim para quem assim o faz. É uma situação que leva a um juízo à pessoa, a um juízo eterno até. É uma situação realmente triste e lamentável a quem assim procede. Por outro lado, aqueles que de fato abraçam a fé em Cristo genuinamente, verdadeiramente, esses jamais o abandonarão. Esses continuarão, perseverarão até o fim. E por isso que, às vezes, a linguagem utilizada pelo autor da carta é uma linguagem tipicamente daquelas usadas nos atletas, para os atletas. Veja que ele fala de corrida aqui no texto. Uma corrida que foi proposta, mostrando que não é uma iniciativa sua nem minha. A carreira cristã, ela começa no dia que houve em você e em mim um novo nascimento. Daí, então, você começa assim, ter que seguir esse caminho, seguir essa carreira. E há um alvo a ser alcançado. Assim como todo atleta, durante a corrida, precisa chegar lá, né, na linha final, na linha de chegada, nós também estamos aqui neste mundo tratando, né, de caminhar, de ter a nossa carreira cristã, e temos um alvo. Nós sabemos que há um lugar onde chegaremos, em razão da nossa carreira cristã. É o céu. Há uma linha de chegada. Mas para até chegar lá, no céu, nós estamos vivendo aqui neste mundo. E aqui neste mundo onde nós vamos correr essa carreira. Por isso ele diz, portanto, meus irmãos, olha, diante de tudo que já foi dito aí, que nós estudamos no capítulo anterior, que foi o capítulo da Galeria da Fé, o capítulo 11, onde ele demonstrou os exemplos de fé,
de como os irmãos do passado perseveraram, de como os irmãos demonstraram a sua fé em Deus, como eles creram nas promessas, como eles acreditaram em tudo aquilo que Deus assim prometeu na sua palavra e que eles receberam por meio dos profetas. Eles, portanto, agora, também nós, agora, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, temos pessoas a nos rodear. Por isso ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então vejam, para você conseguir caminhar ou correr livremente, para até chegar no alvo, você precisa se despir de alguma coisa, para que você possa agir, correr. Você não pode correr com um peso nas costas, senão você não vai conseguir. E é isso que ele está demonstrando aqui. A primeira regra, ele usa aqui 3 regras, nós vamos destacar aqui, nesse versículo, primeiro, e também no segundo, 3 regras para nós corrermos a nossa carreira cristã, para nós observarmos a nossa condição de cristãos que aqui temos neste mundo. E a primeira regra é esta: devemos nos despir para agir. Como ele diz aí, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Os atletas daquele tempo, tempos olímpicos, na Grécia, eles corriam, eram com o mínimo de roupa possível. Veem os atletas até hoje nas Olimpíadas, ninguém vai com uma roupa pesada, não. A tecnologia vem avançando e quanto mais os tecidos eles estão feitos de uma maneira que o corredor ele fique mais livre possível para exercer aquela modalidade esportiva. O corredor ele vai um short apenas bem leve, uma camiseta, algo bem leve mesmo, desembaraçando o atleta para que ele desempenhe da melhor maneira possível a sua performance ali na corrida. Então ele está dizendo, olha, se desembarace, ou seja, não carregue nada. E o que é que pode atrapalhar um crente na sua carreira cristã? O pecado. Por isso que ele diz, desembaraçando de todo o peso e do pecado. E o pecado que tenazmente nos assedia. Por quê? Porque isso é o que acontece conosco diariamente. Nós sabemos, somos pecadores por natureza. A nossa natureza caída nos leva a cometer pecado contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos, porque nós pecamos por pensamento, por palavras, por ação. Então essa é a nossa natureza, é a condição humana de todos nós. Pós-Adão, todos pecaram, carecem da glória de Deus. No entanto, na trajetória de vida de todos nós aqui, nós um dia encontramos em Cristo Jesus o caminho para a salvação. E Jesus então em Cristo, Deus então em Cristo nos salva, nos liberta, nos tira daquela condição de pecadores que estávamos perdidos em nossa condição natural. E aí Deus nos chama para o seu povo. E agora ele diz, olha, agora que vocês estão no povo de Deus, vocês agora são crentes, vocês nasceram de novo, vocês têm fé, que é dom de Deus. Vocês têm fé agora, vocês foram salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nesta condição, desembarace do pecado. Esse pecado que tenazmente nos assedia deve ser abandonado, deve ser deixado de lado, para que assim você possa correr. E de que maneira essa corrida deve ser feita? Com perseverança. O que é correr com perseverança? É não desistir, é continuar correndo, mesmo com as dificuldades que se enfrentam. Vocês já perceberam nas Olimpíadas, quem já assistiu, quando o atleta vai lá, todos querem chegar e atravessar a linha de chegada, mesmo o último. Ele não pode desistir, ele tem que perseverar, porque há uma classificatória, Ele precisa correr.
e correr com perseverança, continuar, insistir. Mesmo ele sabendo, olha, estou distante lá do primeiro, mas ele continua, e até chegar, e depois sai lá a classificatória, fulano é primeiro, segundo, terceiro, até o último. Todos completam a carreira. Nós estamos numa corrida, irmãos, e nessa corrida precisamos ter perseverança. Não podemos desistir no meio do caminho, temos que seguir adiante, porque essa corrida, nos foi a nós proposta, não foi uma iniciativa nossa. Nós não temos essa iniciativa. Se fosse depender de nós, pela condição humana que temos, nós jamais estaríamos nessa corrida. Mas a corrida, diz o texto, é a carreira que nos está proposta. Foi proposto a nós. Então você tem que aprender a dizer, olha, venha o que vier, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou perseverar. Essa é a segunda regra. A primeira é você precisa se despir para agir. A segunda é você precisa aprender a dizer que venha o que vier, mas você vai continuar a perseverar. Um exemplo disso nos evangelhos é naquele texto de Lucas 9, do versículo 23 a 26, quando Lucas 9, 23 a 26, quando Jesus disse assim para os seus discípulos, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Está vendo? Não temos que ficar envergonhados, temos que caminhar, erguer a cabeça, perseverar, continuar na nossa carreira cristã. Porque se nós regredirmos, se nós desistirmos, o que vai sobrar para nós é um juízo da parte de Deus. É também da parte do Senhor dizer, olha, eu não tenho mais nada a ver com você. Você até ensaiou uma corrida, ensaiou, se preparou, mas desistiu. Isso não combina com você, crente, filho de Deus, nascido de novo. O crente ele tem que perseverar, ir adiante, em meio às dificuldades que eles enfrentam. E por fim, nessa terceira regra, a primeira, despir para agir, a segunda, aprender a dizer, venha o que vier, eu vou perseverar, eu vou continuar. E a terceira é olhar para Jesus. Olhar para Jesus e considerá-lo. É o que diz aí no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus. Está vendo, irmãos? Jesus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem foi que suportou? Jesus. Jesus suportou uma tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Em razão de que ele é o motivo pelo qual nós devemos correr a carreira proposta. Olhando para Jesus, ele é o alvo. Jesus é o alvo. Então eu tenho que correr a minha carreira cristã olhando para Jesus. Ele é a linha de chegada. Então vamos lá, consideremos isso. Ele fez uma obra, ele lhe resgatou, ele lhe tirou da condição de pecador perdido, de morto que você estava, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então você estava espiritualmente morto, sem vida, sem atitude para nada, porque o morto nada pode fazer. Mas Jesus fez uma obra para lhe dar vida. Jesus se apresenta como de fato ele é, o caminho, a verdade e a vida. E nessa condição você então olha para Jesus e diz, eu creio,
nesse Jesus. E aí, a partir desse momento que você crê em Jesus, pela fé que você tem nele, ocorre uma transformação na sua vida. Você se arrepende dos pecados, e aí é aquela situação que nós já sabemos: converteu-se a Cristo. Arrependimento e fé. Converteu-se a Cristo. E aí começa o quê? Uma nova vida. E essa nova vida é cheia de dificuldades, de percalços. É o que nós sabemos isso. Todos nós aqui, crentes em Jesus, sabemos que a nossa vida, mesmo sabendo que é uma vida maravilhosa, porque temos crentes em Jesus, temos dificuldades. Nós sabemos disso. Nós não podemos mentir, porque mentira é pecado. E dizer, olha, a minha vida agora, depois que eu me tornei crente, é um mar de rosas, nunca há problemas, não tem problema de nada. Isso seria uma mentira. Até a Bíblia diz, se alguém disser que não peca, é mentiroso. Mas a gente sabe, pode dizer, olha, apesar da minha condição humana, de eu ser um pecador, Deus usou de misericórdia para comigo. Deus me salvou, por isso eu vou olhar para o Senhor meu e vou caminhar e correr essa carreira que me está proposta. O Senhor me chama e diz, olha, agora sede santo, porque eu sou santo. O Senhor me tirou das trevas e me colocou na luz. Então, o que eu tenho que fazer e você? Andar na luz, como Ele está na luz. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos leva a isso, a querer e desejar andar na luz, e não nas trevas. Por isso que para o crente, verdadeiramente, ele não tem mais prazer nenhum em viver neste mundo, no sentido assim, de envolvimento, né, de viver a sua vida em prol das coisas deste mundo, não. Mas ele vai viver de maneira tal, como diz o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios 10:31, na primeira, ele diz, olha, quer comais ou bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então essa é a vida do crente. Na sua carreira cristã ele vai viver para a glória de Deus. E ao viver para a glória de Deus, ele vai apresentar-se diante do Senhor com uma vida de oração. Ele vai buscar a Deus, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vem para o culto na igreja, ele faz a sua devoção em casa, ele fala com os irmãos, ele se interage, ele tem comunhão, e tudo isso ele evangeliza, ele testemunha. É a sua vida agora, é a vida nova. Ele dá um exemplo de vida no seu trabalho, é honesto, chega no horário certinho, cumpre o seu trabalho, desempenha a sua função, é um bom funcionário, é um bom pai de família, é uma boa mãe de família, é um bom filho, é a transformação que o Evangelho faz, é um pacote completo. Ah, ele tem falhas? Tem. Mas na condição de cristão, ele deveria e deve acertar mais do que errar, porque ele está agora trilhando um caminho totalmente diferente daquele que outrora ele fazia sem Cristo. Sem Cristo, não tem que esperar nada de, que maravilha, fulano não tem Jesus não, mas é uma pessoa maravilhosa. Eu não consigo. Sem Jesus não tem esse negócio. Sem Jesus é o caos. É a maledicência, é a maldade, é a violência, é a corrupção, é isso tudo aí que o mundo está apresentando sem Cristo. Mas onde tem o Senhor Jesus, você tem uma carreira proposta para correr, e por isso nós precisamos aqui extrair 3 razões para que nós possamos focar a nossa atenção em Cristo e sempre tê-lo em mente. Primeira coisa, a nossa fé, ela vem dele e por ele. E ela é sustentada até o fim em Cristo Jesus. Quando ele diz que devemos olhar firmemente para o autor, ele é o autor da fé, e também o consumador da fé. Olha, é o autor e consumador, ou seja, a fé vem dele, ele é o autor, e a fé sustentada por ele até o fim. Um consumador é aquela ideia, quando ele lembra no momento lá da cruz, quando Jesus foi crucificado, ele disse o quê? Está o quê? Consumado, completo, terminado.
A obra está consumada, não precisa de mais nada. Então, em Cristo é assim mesmo. Ele é o autor e o consumador. A fé vem dele e, por meio dele, essa fé está sendo sustentada em sua vida. Então, você pode agora e deve entender bem isso, irmãos. A sua fé não é, como nós já vimos, a fé dos demônios, não. Nem a fé falsa que está no mundo aí, das religiões, seja lá do que for. Não, a sua fé é unicamente naquele que é o autor dela, Jesus, e o consumador também dela. É a fé que é dom de Deus, que não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de obras. Não é você que diz, olha, eu que resolvi ter uma fezinha aqui, né? Não é como a turma do jogo, não. Eu vou fazer aqui uma fezinha aqui no jogo. Não, não é essa fé ridícula. É a fé em Cristo, o Senhor e Salvador. Não é aquela fé de vou tentar para ver. Não. Quando se tem fé em Jesus, aí você vai para a definição de fé aí do capítulo 11, né? O que é a fé? É a certeza. É a certeza. É a convicção. Essa é a fé que é dom de Deus. Ela lhe dá uma certeza de que você agora não é mais um mero pecador perdido, mas é um pecador redimido. Não é mais alguém que nem sabia para onde ia, agora é uma pessoa cheia de esperança. De quê? Da vida eterna. Não é uma pessoa que fica achando que a sua vida se limita a esta vida aqui, não. Porque Paulo até mesmo advertiu, olha, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Então, a nossa esperança em Cristo não pode se limitar a esta vida. Até mesmo porque, você sabe, eu sei, a nossa vida aqui é limitada. O tempo que nós temos de vida aqui neste mundo é limitado. Alguns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas todos irão. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todos irão. Então, você vai botar todas as suas expectativas nesta vida. Eu não quero isso para mim. Eu coloco todas as minhas expectativas na vida que está por vir, na vida eterna, que está em Cristo Jesus. Quem tem Jesus, tem a vida. Então, o que é que eu preciso entender? Olha, essa condição que a palavra de Deus nos diz, que quem está em Cristo é uma nova criatura, quem está em Cristo não é mais condenável. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então, todas essas coisas vão me conduzir a realmente manter-nos firmes nessa caminhada até o fim. É o que vai nos levar a perseverar, irmãos. Por isso que a nossa fé, que vem dele e é sustentada por ele, leva-nos também à segunda razão para que nós possamos assim focarmos nele. É que nós devemos aprender do seu exemplo. Veja aí a parte B do versículo 2. Veja, Jesus fez assim, o qual, em Jesus, né? Em troca da alegria que lhe estava proposta, o que Jesus fez? Suportou a cruz. E não fazendo caso da ignomínia. Mas ele agora está onde? Assentado à destra do trono de Deus. Então Jesus deu esse exemplo, olha, ele veio ao mundo, se encarnou. Foi uma situação humilhante. Foi a humilhação de Cristo. Ele sendo Deus, estava lá no céu, na glória eterna, na sua alegria, na comunhão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho, Jesus Cristo. Então, ele trocou, né, a proposta dele era a alegria que ele tinha lá, ele trocou essa alegria que estava lá proposta, para vir aqui a este mundo, suportar a cruz. E esse suportar a cruz de Cristo foi por cada um de nós, irmãos, e por cada um daqueles que já morreram em Cristo e daqueles que ainda virão pela frente. Essa obra de Cristo é uma obra que abrange
toda a humanidade e todos os eleitos de todos os tempos. E ele ali suportou a cruz. Ele não fez caso da ignomínia, mas ele agora, depois que foi ultrajado, depois que ele passou por toda aquela situação humilhante de ser crucificado, de receber sobre ele os nossos pecados, porque ele mesmo não fez pecado algum, mas ele se fez pecado por nós, se entregou na cruz, suportou aquela cruz, dolorosa cruz, a ponto de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Tamanha dor sentiu ao receber sobre ele uma culpa que não era dele, que era nossa. Olha que obra que Jesus fez, irmãos. Suportou a cruz. Mas depois ele venceu essa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao ressuscitar ao terceiro dia, ele passa por aqui 40 dias, orientando seus discípulos, depois ele é assunto aos céus, sobe para os céus. E agora, nesse momento, ele está assentado à direita do trono de Deus. Este é o lugar que Cristo se encontra nesse momento, à destra do trono de Deus, se preparando para o seu retorno. Ele partiu daqui dizendo que foi preparar lugar para quando ele vier, nos levar para estar com ele. Foi a promessa que ele deixou. E aqui estamos nós, então, nessa esperança da volta de Cristo, do Maranata, que significa: ora vem, Senhor Jesus. É isso que essa expressão significa, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Então esse é o grito da igreja. Vem, Jesus. E quando ele vier, nós devemos estar aí perseverando nessa fé, nele. Por isso, irmãos, ele vai terminar, e aí o terceiro ponto: entenda que o que lhe acontecerá se você não estiver olhando para ele. Versículo 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, Jesus, contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Está vendo, irmãos? Não tire os olhos de Jesus, não. Como aquele atleta que está correndo a carreira até a linha de chegada. Não tire os olhos dele. Por quê? Porque se você deixar de estar atento em Cristo, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, se você tirar os olhos de Jesus, você vai acabar com suas almas sendo desmaiadas, ou seja, vai perder o ânimo, vai desanimar, vai esfriar, vai desanimar e vai apostatar. É isso que acontece se não perseverar até o fim. Por isso que louvo a Deus e agradeço, porque até a perseverança sua e minha, o Senhor vai nos ajudar. A perseverança dos santos, porque se Ele dissesse, vai, se Ele deixar, vai lá você sozinho, nós não vamos conseguir. E graças a Deus que até aí o Senhor está atuando e vai atuar sempre. Por isso, mas há um quesito aqui importantíssimo, que eu quero que os irmãos atentem. Nós não somos robôs, não somos máquinas que está lá programada para fazer assim, assim, não. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e que Deus também nos deu responsabilidades. Deus também nos dá essa responsabilidade para a gente cultivar a vida cristã. Ele manda com que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Ele requer que nós vivamos como santos e irrepreensíveis, pois assim nos diz a palavra, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E para sermos santos e irrepreensíveis, é preciso não tirar os olhos daquele que é o autor e consumador da fé, que é Jesus. Para que possamos exercer essa condição, irmãos, maravilhosa, bendita, que o Senhor Deus já nos propôs, essa é a corrida a ser proposta para nós, de caminhar na nossa vida na presença do Senhor, de não tirar os olhos dEle, de perseverar,
Você pode até dizer assim, pastor, é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que não é algo impossível. Se você está em Cristo, não é impossível. Porque o que Cristo fez, o que Cristo suportou, por mim e por você, é suficiente para você ter agora a hombridade e reagir e dizer assim, é verdade. Eu creio na obra de Cristo, eu creio no que Cristo fez por mim, por isso eu vou viver agora para servir a Ele. E servir de que maneira? Com alegria. E fazer a vontade de Deus. É isso que Ele requer de nós. Fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É ser obediente, irmãos. É não ficar relutando, minimizando o pecado, escondendo o pecado, andando no pecado. Não, abandona isso. Porque o pecado, a tendência dele, como nós já sabemos, é matar você. O pecado vem para matar, o salário dele é matar, é morte. Então você quer viver? Quero. Nós queremos um dia estar na eternidade? Claro que queremos então. Não vamos deixar de seguir aquele que é o Senhor, autor e consumador da fé, que é Jesus, e deixar de usufruir das bênçãos que Ele nos dá, que é a sua palavra, que é a igreja, que fazemos parte, os meios de graças todos que temos, a oração, a palavra, a alma na presença do Senhor, o Espírito Santo que em nós habita, somos santuários do Espírito. E todas estas coisas, unidas e reunidas, vão estar trabalhando para que você possa ter uma fé madura, uma fé constante, uma fé firmada. E mesmo com as testemunhas que estão a nos rodear, ninguém vai poder dizer nada contra você, porque você vai testemunhar da sua vida, de Cristo. E o Senhor se agradará, porque sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Então, com fé, nós agradamos a Deus. Viver essa fé é fundamental. E a cada dia, irmãos, que se aproxima o final desses tempos que estamos vivendo, mais necessário se faz viver e evidenciar esta fé verdadeira. Verdadeira. Porque é uma disseminação muito grande de coisas falsas, travestidas de evangelho, que não é evangelho. Tem muita coisa sendo feita aí, dita, sem ser o evangelho. Quando nós estamos aqui para sempre voltar ao evangelho. Foi um fruto, algo que nós recebemos desde os irmãos do passado, dos reformadores, dos apóstolos. O que é que eles fizeram? Voltaram-se para o evangelho. Todas as vezes que a igreja saía dos caminhos do evangelho, se corrompeu. Todas as vezes que a igreja volta para o evangelho, para a palavra, ela começa a fazer aquilo que Deus quer que ela faça. E assim continuaremos aqui neste mundo, enquanto que estivermos correndo a nossa carreira, olhando para Cristo, nos despindo de tudo aquilo que possa nos impedir, nos embaraçar, lancemos fora. Venha o que vier, mantenhamos firmes, perseverantes, olhando para Jesus, para que assim tenhamos a certeza de que estamos nesse caminho verdadeiro e genuíno, que é seguir a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Ó Deus eterno, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. E agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que nos trouxe nesta manhã. Que possamos, de fato, ó Deus, como crentes que somos, olhar para Jesus, a toda a nossa fé, e perseverarmos, ó Deus, nele, para com Ele em todo o tempo. Ó Senhor, se porventura alguém está negligenciando isso, que o Senhor use de misericórdia e restaure a alegria daqueles que estão desanimados, que o Senhor, Deus, os traga de volta, que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor agracie tantos e tantos, ó Deus, que passaram pela igreja, mas não se ficaram na igreja, mas se forem Teus, ó Deus, escolhidos do Senhor,
que o Senhor de fato resgate, que o Senhor de fato restaure, que o Senhor de fato transforme, ó Deus, estas vidas. E que nós aqui estejamos, ó Deus, testemunhando, evidenciando pela palavra tudo o que o Senhor tem nos dado e nos mostrado e nos ensinado. É o que peço assim, ó Deus, em nome de Cristo Jesus agradeço. Amém.